Eu não defenderia o aborto em nenhuma causa. Você perguntou da minha filha, se a minha filha fosse estuprada, eu não defenderia o aborto. Pessoas como você se veem no direito de falar uma besteira dessa. Você sabia que não existe travesti em Cuba? Você fortalece os líderes revolucionários comunistas que matam pessoas como você. É muito problemático quando você fala que a sociedade não funcionaria sem os homens. Por quê? Por que as mulheres não estão fazendo cursos e praticando estudos relacionados ao cuidado de casa? Eu conheço muitas mulheres. Responde você, muitas mulheres sabem fazer consertos de casa para não necessariamente precisar. Não construção. Não, mas tem mulheres dentro da construção civil, tem mulheres sendo engenheiras. Mas eu não estou falando que mulheres não podem fazer isso. Quem disse que existe? Só que os homens que desenvolveram essas tecnologias, que constroem os lugares onde nós moramos hoje, foram todos homens. Vamos supor. A gente está falando dentro dessa sociedade, né? O que seria essa sociedade? Colonialista. A gente está dentro de um território Pindorama. Brasil é um território indígena. Pindorama. Quando a gente pega... Então, se você não sabe, se você não tem afim de entender o que significa Pindorama e o território onde você está morando, aí é uma questão sua. Dos portugueses chegarem, assim. Sim. Dentro das sociedades indígenas, não existe isso entre o homem ser maior do que a mulher. Infelizmente, esse hoje a sociedade não é indígena? Esse modelo... Porque nós fomos colonizados. Por quem? E é por isso que hoje pessoas como você se veem no direito de falar uma besteira dessa. Mas que besteira que há no fato de que uma sociedade não prospera sem homens? Uma sociedade que anda junto, uma sociedade que vive a partir da sua comunidade, não que homens são melhores do que mulheres. Mas eu não tô falando, mas eu falei que homens são melhores que mulheres? Você está falando que a sociedade não funcionaria sem homens? Não funcionaria, assim como não funcionaria sem mulheres. Exatamente. Então qual que é o problema dessa afirmação? Quem quiser vir, venha. Então, você já assumiu aqui no programa que as crianças são obrigadas a parir filhos de estupro. Pensa não, né? Tô falando que qualquer pessoa... pessoa... inclusive, acha que o que hoje já está garantido na lei tem que ser revogado, é isso, né? Sim, não é porque tá então, na lei crianças que de é 12 anos que têm risco biológico, porque você adora usar a biologia para ser transfóbica. Agora, para usar a biologia, de fato, para entender que uma criança de 12 anos... Você imagina o corpo de uma criança de 12 anos ser obrigada a parir uma outra criança? Dependendo da biologia, se o corpo dela já... proporciona a ela uma gravidez, é porque ele está pronto para parir, não? Você não sabe, não. Não, se quem você for sabe, buscar os estudos médicos, você vai ver que tem vários riscos, inclusive de morte. Só que é engraçado. Olha, isso não existe tanto que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a cesárea, né? Que é uma cirurgia super segura para quem tem risco de... Tem a ver com a gestação. Sem contar que a gente vive uma idade no Brasil hoje que mulheres lésbicas, homens trans, são vítimas de estupros corretivos. E você, inclusive, é parte de atacar o movimento feminista que luta por justiça para essas pessoas. A maioria das pessoas que querem que defendem o aborto hoje não são as pessoas da favela, das meninas de 12 anos, que sofrem estupro, que estão querendo abortar. A maioria são pessoas por trás de ideologia de gênero, são pessoas... Eu quero saber sobre os casos da violência doméstica. Que querem fazer mochilão na Europa, fumando maconha e pegando todo mundo. De violência sexual que defendem dentro de casa, dentro dessa família patriarcal que você defende. A família patriarcal que eu defendo não é sobre isso. A maioria dos estupros acontecem por padrastos e por tios, não por pais. Vamos falar a verdade. Esse debate hipócrita é formada por um pai e uma mãe e filhos. É um debate só para justificar a violência que as pessoas sofrem. Virginia, você está querendo compensar a vergonha que você passou comigo no outro debate? Tudo bem, mas assim, você está trazendo coisas que não fazem sentido. Você está me chamando de transfóbica, você está trazendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Você me chamou de traveco, não foi? Você vai chamar de novo agora? Você vai chamar de novo agora? Do quê? O que você me chamou do outro debate? Do quê? Vamos? Você não lembra? Você não tem memória? Falei da carta traveco. E eu vou saber que é um problema chamar de traveco? Você não sabe. Tadinha de você. Não sei. Travesti e traveco, pra mim, não sei qual é a diferença. Claro, porque você... Tem tanta paciência. Travesti e traveco, pra mim, não faz diferença nenhuma. Sou transfóbica. Eu quero saber de uma coisa. Se por um acaso acontecesse, você disse que tem uma filha. Se por um acaso acontecesse com ela, você conseguiria ver a sua filha não só passando por um sofrimento de um estupro, porque aparentemente você... Desculpa perguntar, caso você não queira dizer tudo bem. Mas aparentemente você nunca passou por uma situação de um estupro. Não, nunca foi estuprada. Ok. Então, quando a gente fala sobre estupro, a gente não só fala sobre o ato de estuprar alguém, mas você toca num ponto sensível de várias mulheres aqui ao redor. E isso toca num ponto sensível... Licença que eu não terminei de falar. Muito obrigada. É muito importante lembrar que você vê uma criança sendo estuprada... Você tem que lidar não só com o corpo infantil sendo colocada no ato adulto. Porque eu não defenderia o aborto em nenhuma causa. Você perguntou da minha filha, se a minha filha fosse estuprada, eu não defenderia o aborto. Eu não terminei de falar. Eu não defenderia que ela abortasse. Eu não terminei de falar. Peço que você não me interrompa. A sua filha, ela é uma criança. Ela é uma criança. Exatamente. E mesmo que você não concorde com o aborto, ainda assim, não acho que o sistema em si deveria levar a sua opinião como mãe em consideração.
Porque ainda é um corpo infantil. Não é a minha opinião, é a opinião da maioria dos brasileiros, né? É que se você ficar falando, vira um monólogo e não um debate, né? Mas você tem que respeitar. Você quer um palco, você quer um stand-up comedy, e aí, tipo, aí você não é aqui o teu lugar. Se você não respeita a minha fala, não é nem um monólogo, nem um debate. É só você é um debate, o tempo tá correndo, aqui é papo, entendeu? Não é pra você chegar e discorrer longamente sobre algo. Você trazer o argumento, eu respondo. Mas é só você que fala. Vai, então complete o seu argumento. Eu quero saber se acontecesse com a sua filha. Você ia sustentar a ideia? Você ia ver o corpo de uma criança gestando. Sim. E você não julga isso cruel? Não, eu julgo cruel matar um bebê. Mas não é um bebê, é uma junção de moléculas. Só tem sistema nervoso depois de 3, 4 meses. O que define quando vira um ser humano ou não? Porque cada uma fala que é 1 hora, né? Tem gente que fala que é em 4 semanas, tem gente que fala em 3 meses, tem gente que fala tem gente que defende que é um feto até o 9º mês. O que define se é um ser humano ou não? O sistema nervoso. O sistema nervoso? Mas isso é uma opinião tua, então. Porque a própria medicina... Não, é a ciência. A própria ciência não entra em um consenso sobre quando começa a vida humana. Ué, então... Ué, o quê? Ué, então se a ciência não tem um conceito de vida humana, por que eu tô assassinando? Você se contradisse, minha amiga. Não, mas eu não tô falando que eu tô de acordo com a ciência. Você se contradisse. Não, mas quem disse que eu tô defendendo a ciência? Ué? Eu tô defendendo a lei natural. Você tá se contradizendo, Eu tô defendendo a lei natural, não sou eu independentemente do que a militância cientificista diga. Se não existe conceito exato de vida, aonde que entra o assassinato? Assassinato é corpo físico, dentro da Constituição é corpo físico. A vida acontece quando o zigoto feminino está junto. Exatamente, como é que você mata um embrião? Eu que te pergunto isso. Como é que você mata um embrião? Exatamente, tem várias formas. Se não tem conceito de vida, não tem morte. Como que não tem conceito de vida? Mas pra mim tem conceito de vida. Não tem conceito Qualquer de vida. cristão Não tem sabe conceito que a de partir vida, do momento fechamos. que... não tem conceito de vida. Como é que não leva a vida? É o que então? O que é ali? Mas se não tem vida, não precisa matar. Por que precisa matar se não tem vida? Se não tem conceito de vida, Pietra, eu vi uma matéria na CNN, eu espero que também você tenha ficado muito chocada, que com base naquele caso da Pelicot, sabe? Aquela mulher francesa que foi casada há 50... Eu vou te contar, então. Tem uma mulher francesa que foi casada há 50 anos. E aí ela descobriu que durante 10 anos ela foi dopada e uma rede de estupradores abusou dela com o consentimento do marido dela. Horror. Eu defendo que todos eles sejam mortos. Então, só que continuando essa história. Com base nisso, descobriram uma rede internacional chamada Academia do Estupro. E grande parte... O que isso tem a ver com liberdade sexual das mulheres? Eu vou te explicar por quê. Isso é um estupro. Eu quero dizer que os homens se beneficiam do corpo das mulheres há muito tempo através da ausência de consentimento. Então, quando as mulheres podem consentir, isso que você chama de revolução sexual, é as mulheres terem o direito de escolher se elas querem transar, fazer sexo ou não. Mas quando que elas não tiveram essa opção? Muitas vezes não tiveram essa opção. Por exemplo, na monarquia, quando elas pertenciam ao pai, ao irmão, ao marido. Não, mas elas escolhiam não ter relação, tanto que as que queriam tinham. Não, elas eram obrigadas... É que o mundo era muito cristão, obviamente. Elas eram obrigadas, isso na monarquia. Obrigadas, não. Obrigadas a os fazer valores, o que os donos a sociedade era muito... Que dono? Mas que dono, por exemplo, gente? As mulheres, quando foram escravizadas, as minhas ancestrais, elas não podiam consentir a sexualidade delas. Demorou muitos anos. Mas a gente não tá falando de estupro. A gente tá falando do ato... A gente tá falando... De liberdade sexual. A gente tá falando da promiscuidade trazida pela liberdade sexual, trazida pela revolução sexual. Que é o fato de que as mulheres hoje elas saem por aí, elas se deitam com qualquer um. Elas podem escolher. Só que as consequências disso são que os homens são beneficiados, porque eles podem dormir com elas. Elas são beneficiadas os homens têm muito mais acesso. Delas. Os homens têm muito mais acesso à vida sexual. Não são beneficiadas. Eles entram em um aplicativo quando hoje. Elas não podem consentir, quando elas são estupradas, quando elas não podem acessar anticoncepcional, quando elas não podem abortar, elas não podem consentir. Quando elas consentem, elas podem fazer o que quiser. Hoje os homens entram no aplicativo, eles transam com quem eles querem todos os dias. Se o homem quiser dormir com uma mulher diferente todo dia, ele consegue. A liberdade sexual das mulheres só beneficiou aos homens. Certo. Me responde, você é a favor de preservativo? Não. Você é a favor de anticoncepcional? Não. Você é a favor de algum método contraceptivo? Não. Então, eu acho que é meio claro que o problema não é somente a ideia que existe na Pietrolândia de revolução sexual, mas existe a própria defesa da Pietra, que as pessoas não podem ter acesso. A minha defesa é congruente com a minha fé católica, apostólica, romana. Saudável e etc. Não sou eu quem defino o que a minha fé impõe. Quais são os métodos de prevenção para ISTs que você propõe? DST? É que virou IST, né? Que são infecções... é que muda, né? Que então, aí você pode procurar a ciência para se informar. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tá falando, sexualmente transmissível doença, infecção, sabe? Não é doença. AIDS não é HIV. São coisas diferentes. É importante, né? Quem tá em casa poder pesquisar também sobre isso. É que as pessoas tenham atos sexuais dentro do matrimônio.
Sim, mas isso não é a realidade do mundo, né? Isso só na Pietrolândia. Porque né? A Revolução Sexual trouxe esse novo conceito de vida sexual, onde as pessoas dissociam o ato da reprodução. Antes do feminismo, existia estupro? Claro, sempre existiu estupro, sempre existiu todo tipo de crime. Antes do feminismo, existia relações não consensuais? Mas que você está dizendo, você acha que o estuprador vai colocar a camisinha? Não, eu estou dizendo que existem vários níveis de violência sexual que acontecem e que não é parte do que a mulher quer ou não fazer. Mas o que isso muda? significa... O que muda? Você quer dizer então que a mulher tem que tomar pílula para caso ela seja estuprada? Não, Pietra, o que eu estou dizendo é que em várias situações concretas, as mulheres sempre sofreram um problema chamado machismo, patriarcado, onde elas pouco tiveram o direito de poder decidir sobre os seus corpos. E por que você acha que é melhor elas terem liberdade sexual? Elas pegarem geral, terem depressão, elas estão mais sozinhas, as crianças são criadas sem pais? O que você está atacando não é o feminismo, você está atacando, a revolução sexual, o machismo. Criada pelas feministas. Revolução sexual que existe só na sua cabeça, porque a realidade hoje é que as mulheres hoje não podem viver liberdade sexual, porque pessoas como você atacam. Utilizam, inclusive, do discurso da promiscuidade para atacar a liberdade da mulher. Agora, quando o Bolsonaro... eu defendo de novo. Eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Eu não tenho política de estimação. Vocês são comunistas. Olha, você sabia que... Você é comunista, né? Você sou comunista, uma travesti comunista. Você sabe o que Che Guevara fazia com os gays? Quando os líderes políticos que você sabia que ele metralhava? Ele vai lá diretamente, sabe o que ele faz? Você sabia que Che Guevara... Você sabe que os líderes comunistas metralhavam os comunistas? E você não repudia isso. Você sabia que Lenin metralhava gay? As falas da extrema-direita que você apoia, você sabia que não existe travesti em Cuba? Você fortalece o patriarcado. Você fortalece os líderes revolucionários comunistas que matam pessoas como você. Você fortalece líderes comunistas que matam pessoas como você. Na Pietrolândia.